fala Edmundo Amado, conhecido como Mestre Dinho. Eu sou mestre de obras e instrutor. Sapatas de fundação. Introdução. A subestrutura ou fundação é a parte de uma estrutura composta por elementos estruturais, geralmente construídos abaixo do nível final do terreno, e que são os responsáveis por transmitir ao solo todas as ações, cargas verticais, forças do vento, etc., que atuam na edificação. A estrutura posicionada acima e que se apoia na subestrutura é chamada superestrutura. As ações que atuam na superestrutura das edificações são transferidas na direção vertical, geralmente por pilares ou paredes de concreto. Como o solo geralmente tem resistência muito inferior à do concreto do pilar, é necessário projetar algum outro tipo de elemento estrutural com a função de transmitir as ações ao solo. Os elementos mais comuns para cumprir essa função são as sapatas e os brocos, sendo que os brocos atuam como elementos de transição das ações dos pilares para as estacas ou tubulões.
Definições. A fundação superficial, também chamada fundação rasa ou direta, é definida no item 3.1 da NBR 6122, como o elemento de fundação em que a carga é transmitida ao terreno pelas tensões distribuídas sob a base da fundação e a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente à fundação é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. O elemento de fundação superficial mais comum é a sapata, que, pela área de contato base-solo, transmite as cargas verticais e demais ações para o solo, diretamente, conforme ilustrado na figura 1.2, onde B é a menor dimensão em planta. Existe também o elemento de fundação profunda, figura 1.3, definido na NBR 6122, item 3.7, como o elemento de fundação que transmite a carga ao terreno ou pela base, resistência de ponta ou por sua superfície lateral, resistência de fuste ou por uma combinação das duas, devendo sua ponta ou base estar assente em profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3 metros. Neste tipo de fundação incluem-se as estacas e os tubulões. A sapata é definida na NBR 6122, item 3.2, como o elemento de fundação superficial de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim. Na NBR 6118, item 22.6.1, sapata é definida como as estruturas de volume usadas para transmitir ao terreno as cargas de fundação, no caso, de fundação direta. Na superfície correspondente à base da sapata atua a máxima tensão de tração, que supera a resistência
do concreto a atração, de modo que torna-se necessário dispor uma armadura resistente, geralmente na forma de malha. Figura 1.4. É recomendado e comum escolher a altura da sapata grande o suficiente para evitar a armadura transversal, entre parênteses, vertical, resistente às forças cortantes que também atuam na sapata, pois os estribos teriam alturas variáveis. Você poderá observar aqui a figura 1.4, sapata de fundação com a armadura principal. No rodapé, eu coloquei aqui a fonte da pesquisa. Portanto, cada um amigo e amiga poderá observar sobre a fonte, que é fundamental.